Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre movimentos verticais, que é basicamente uma terceira parte do tópico de movimentos uniformemente variados, porque a gente vai ter uma aceleração aqui, uma aceleração bem conhecida pra gente, que é a aceleração da gravidade. E o nosso o movimento vertical vai ter mais ou menos esse esquema aqui. Mas antes a gente precisa pensar que que um corpo em movimento vertical, no vácuo, sempre vai ter a gravidade agindo sobre ele. E essa gravidade sempre vai estar apontando para baixo, para o centro do planeta. No caso aqui a Terra. A não ser que você esteja assistindo de Marte. Mas enfim, aqui a nossa gravidade é arredondada para 10 metros por segundo ao quadrado. Ou, em alguns casos, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas isso aqui, se for para usar, eles vão falar pra gente. Vai dar na questão o dado de que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Geralmente, no vestibular, quando eles não dão o valor da gravidade, você pode adotar 10 metros por segundo ao quadrado. Correto? Então, agora, aqui a gente vai pensar um pouco melhor sobre o movimento vertical. Como que é? O movimento vertical de subida. Como que vai funcionar isso? Imagina a gente pegar uma bolinha e jogar ela para cima. O que vai acontecer? Ela vai subir, subir, até que chegar num ponto que ela começa a descer, certo? Então, por que isso acontece? Porque a velocidade da bolinha quando a gente joga está apontando para cima, só que a aceleração está apontando para baixo, que é a gravidade, vai estar apontando para baixo. Então, por isso que a gente tem uma redução no módulo da velocidade. Aí, nisso, a gente vai ter que quando ela chega a uma velocidade zero, vai ser na altura máxima. E a partir desse momento ela vai começar a descer. E quando ela desce, como a velocidade vai estar na mesma direção da aceleração da gravidade, a nossa velocidade vai começar a aumentar. Entenderam? E por isso que ela chega aqui com uma velocidade maior. Agora a gente precisa pensar em uma coisa que eu sempre venho falando para vocês, que é o quê? Para prestar atenção na escolha dos referenciais. Por quê? Porque assim, quando a gente vai ter o referencial nosso, vai ser a nossa orientação da trajetória. Então, no caso aqui, se a gente considerar a trajetória de baixo para cima, quando a gente estiver na subida, o nosso movimento vai ser retardado, só que progressivo, porque a velocidade vai ser positiva, porque a velocidade vai estar apontando para cima. Só que a gravidade aponta sempre para baixo. Então, um movimento retardado, progressivo. E na descida vai ser um movimento acelerado, porque a aceleração vai ser positiva, ou seja, apontando... a nossa aceleração vai estar aumentando e a nossa velocidade vai estar negativa, porque ela vai estar contrária ao movimento, ao nosso referencial, certo? Agora, se a gente adotar o nosso referencial de cima para baixo, a gente vai ter a nossa aceleração para cima, então é um movimento retardado, porque o movimento sempre se mantém retardado na subida, porque a aceleração sempre vai estar apontando para cima, para baixo, então ela sempre vai estar diminuindo a nossa velocidade enquanto ela sobe. E aqui, só que a velocidade vai ser negativa, certo? Enquanto na descida a aceleração vai ser positiva, porque vai estar na direção da nossa trajetória, e a velocidade também vai ser positiva, certo? Ou seja, movimento acelerado, porque ele sempre acelera quando cai. Isso é correto? Agora, vamos começar a pensar melhor sobre algumas informações, sobre algumas coisas do movimento em si. Por exemplo, como que a gente faz o cálculo da altura máxima? A nossa altura máxima, ela vai ser dada quando a velocidade for igual a zero. Quando a velocidade do nosso corpo, que a gente jogou aqui do chão, chegar igual a zero, a gente vai ter a nossa altura máxima, correto? E aqui, para a gente pensar nisso, a gente vai chegar e vai pensar nesse referencial, de baixo para cima, correto? E aqui vai ser o nosso zero. Aqui é a nossa altura zero e aqui é a nossa altura máxima, quando a velocidade é igual a zero. A partir disso, como a gente tem um espaço, a gente tem velocidade final e velocidade inicial, e a gente tem uma aceleração que é a gravidade, a gente vai usar a fórmula de Torricelli.
que é o vovô e a vovó estão em um triângulo amoroso A2, certo? Por quê? Aqui a gente não trabalha com tempo, a gente não trabalha com... Porque a gente não trabalha com tempo, certo? Aí, o que vai acontecer? Aqui, a nossa aceleração vai ser a aceleração igual a g. Só que, como está apontando para baixo e o nosso referencial é para cima, é menos g. Por isso que a fórmula fica velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2g ΔS, certo? A nossa velocidade final vai ser igual a zero, porque é na altura máxima, e o nosso ΔS vai ser igual a h máximo, porque a nossa variação do espaço é do h máximo até o zero. Então fica h máximo menos zero. Aí vai ter zero ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2gh máximo. A gente rearranjando essa equação aqui, a gente vai ter que o nosso h máximo é igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g, certo? Agora, se a gente for pensar no tempo de subida, no tempo de subida, a gente vai trabalhar com o quê? A gente não trabalha com espaço. Qual que é a fórmula de movimento uniformemente variado que não tem espaço? O nosso voat. A gente tem uma velocidade final, uma velocidade inicial, uma aceleração e o tempo que a gente quer descobrir. Sendo que a nossa aceleração vai ser menos g e a nossa velocidade final vai ser zero, porque é na altura máxima. Assim, essa fórmula é só a gente fazer a substituição do que a gente tem aqui e a gente vai ter zero igual a v inicial menos gt. E esse t vai ser o nosso tempo de subida. Logo, o nosso tempo de subida é a velocidade inicial dividido pela gravidade. Correto? Agora, se a gente for pensar em velocidade ao passar por uma altura qualquer, que a gente não sabe qual é, pensa nessa situação aqui. Eu jogo uma bolinha e eu quero saber a velocidade dela nessa altura, mas eu não sei qual é essa altura. Mas eu quero saber a velocidade dela aqui, certo? Então, quer dizer, eu tenho essa altura e eu quero saber a velocidade dela nessa altura, em uma dada altura, certo? Aqui a gente vai pensar no seguinte: a gente vai precisar usar de novo o Torricelli, porque a gente não vai usar o tempo, certo? E eu já fiz a substituição aqui da aceleração, que é menos 2g, que eu expliquei lá na frente. E aqui o nosso ΔS vai ser h, porque aqui é nosso zero, porque a gente está vindo de baixo para cima, aqui no referencial, certo? A partir disso, é simplesmente a gente colocar uma raiz nos dois lados, certo? E disso a gente vai sair, aqui vai tirar o quadrado do v, e aqui vai ficar tudo dentro da raiz. Como é um valor ao quadrado, ele pode ser positivo ou negativo, correto? E aí, esse sinal aqui de positivo ou negativo vai definir se ele é a velocidade na subida ou a velocidade na descida. Em módulo, a velocidade na subida e a velocidade na descida são iguais. Só muda o valor na frente, se vai ser negativo ou positivo. Por quê? A velocidade no mesmo ponto, por exemplo, na mesma altura, é igual, porém de sentidos opostos. Aqui está subindo e aqui está descendo, mas a velocidade é igual, porque eles estão na mesma altura, certo? Agora, a gente vai pensar em uma coisa bem mais legal, que é o quê? O tempo de subida e o tempo de descida, entre dois pontos quaisquer. O que vai ser isso? A gente sabe, por experiência do dia a dia, de que se a gente jogar uma bolinha para cima, o tempo que ela leva para chegar na altura máxima é o mesmo que ela leva para voltar da altura máxima para a origem. Ou seja, se você pega uma bolinha, joga ela para cima, ela demora 2 segundos para chegar na altura máxima dela. Depois ela vai demorar 2 segundos para voltar para sua mão. Entendeu? Então, é isso. Só que eu vou provar isso agora. De novo, considerando essa aqui os nossos referenciais, de baixo para cima, certo? A gente vai ter aqui o ponto A e o ponto B. Essa bolinha vai subir, depois ela chega nessa altura máxima e depois cai. Aqui a gente tem uma velocidade A, aqui a gente tem uma velocidade B. Como os dois estão na mesma altura, as velocidades são iguais, só que de módulos diferentes, certo? Então, aplicando o voat, que é o que a gente quer saber, porque a gente não vai trabalhar aqui com espaço, simplesmente com velocidade e tempo, a gente tem que VB, que é a velocidade final, é igual a VA, que é a nossa velocidade inicial, menos G, que é a nossa aceleração, vezes o tempo que leva para a bolinha de A até B. Aí a gente vai rearranjar isso aqui e isolar o nosso tempo de A até B, que aí vai dar o quê? Velocidade de A menos velocidade de B dividido por G. Aí a gente agora vai analisar a descida, que vai ser o quê?
Nossa velocidade final vai ser menos VA, porque está apontando para baixo, contrária ao nosso referencial, por isso que é negativo, igual a menos VB, que está apontando para baixo, contrário ao nosso referencial, por isso é negativo, menos G, que eu já falei, mas eu vou repetir, que G sempre aponta para baixo, contrário ao nosso referencial, por isso negativo, vezes o tempo que leva de B, do corpo de B até A, certo? Aí a gente, isolando tudo isso, a gente vai ter o tempo de B até A igual a velocidade de A menos a velocidade de B dividido por G, que é a mesma coisa que o tempo que leva de A a B. Ou seja, o tempo de B até A é igual ao tempo de A até B, que está aqui. Por isso que a gente sabe que o tempo que um corpo leva para subir uma certa altura é o mesmo tempo que ele leva para descer essa mesma altura. Agora eu vou fazer alguns exercícios. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse exercício aqui agora, só que no PDF da aula eu vou deixar mais um exercício lá, só que sem resolução, que eu quero que vocês tentem fazer esse exercício e vou deixar as respostas lá. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem e a gente vê como faz aquele exercício. Esse aqui é um exercício mais simples, aquele lá é um pouco mais desafiador, mas acredito que vocês vão conseguir fazer ele sim, certo? Agora, o que acontece? Nesse exercício ele fala aqui, uma pedra é abandonada no alto de um edifício e leva 2 segundos para atingir o solo. Determine, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu disse, ele vai falar aqui. A altura do edifício. Como que a gente vai fazer essa altura do edifício? Ó, o que a gente sabe? Que a pedra foi solta, largada, a partir pensa que esse aqui é o edifício. Então, ela foi solta do topo do edifício, ou seja, a velocidade dela nesse ponto era igual a zero. A gente vai considerar aqui como sendo a velocidade inicial, para facilitar nossas contas. E para facilitar nossas contas, ela vai estar com a velocidade dela vai estar para cá, por causa da ação da gravidade que aponta para baixo. Certo? Então, a gente vai, para facilitar a nossa vida, como a velocidade sempre vai estar apontando para baixo, a gente faz o referencial sendo para baixo. A gente faz o nosso referencial sendo para baixo. Certo? O nosso zero vai ser aqui. Aqui vai ser a nossa altura zero. Certo? Por quê? Porque quando a gente for trabalhar com as equações, a nossa velocidade vai dar positiva. Vocês vão ver isso. Ó, do exercício, a gente sabe que nosso espaço inicial vai ser igual a zero, que é esse aqui que a gente considerou, vai ser a altura zero, certo? O nosso espaço final vai ser a altura H, que a gente quer, que é a altura do edifício, na letra A. A nossa velocidade zero, a nossa velocidade inicial vai ser igual a zero. E a nossa aceleração é a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Como a gente considerou o nosso referencial de cima para baixo, a aceleração vai estar positiva, certo? Por isso que esse também é um dos motivos pelo quais eu quis deixar o referencial para baixo. Porque desse jeito a gente vai ter a aceleração e a velocidade positivos. Entenderam? Como a gente vai ter a aceleração e a velocidade positivos, vai ter mais positivo do que negativo. Esse é um bom ponto para se pensar na hora de considerar o referencial. Por exemplo, vocês analisam a situação. Se simplesmente a nossa aceleração ficar negativa, vocês deixam o sentido para cima. Porém, se a gente perceber que a nossa velocidade também vai ficar negativa, é melhor deixar para baixo, porque fica com mais coisas positivas na fórmula. Entendeu? Então, aqui a gente tem o quê? Um movimento acelerado, certo? Um movimento com aceleração, ou seja, um movimento uniformemente variado. E a gente quer um espaço. A gente tem o tempo, que é de 2 segundos. Verdade, eu posso colocar aqui que o nosso tempo é igual a 2 segundos, certo? E a gente quer um espaço. E a gente tem a nossa velocidade inicial. O que a gente usa? O nosso famoso sorvetão. Por quê? Olha só que interessante. Isso aqui, essa velocidade inicial, a gente tem. Poderia ser qualquer outro valor. Esse aqui também poderia ser qualquer outro valor. A gente teria, certo? A gente tem esse tempo, que é o de 2 segundos. A gente tem essa aceleração. E o que a gente quer descobrir é o espaço. Ou seja, a gente fica só com uma variável. Por isso, a gente usa o sorvetão. Porque a gente vai ter todas as variáveis dele. E a partir disso, a gente vai conseguir o que a gente quer.
certo? Isso aqui na letra A. Só que como que vai ficar essa equação fazendo a substituição desses valores aqui? A gente vai ter isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero, certo? Então, S é igual a 5t ao quadrado. Porque a nossa aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. E o nosso t, aqui o t eu não vou colocar ainda, mas a gente sabe que é 2 segundos. Logo, com o t sendo 2 segundos, a gente vai ter o quê? O S igual a 5 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 20 metros. Logo, a nossa altura H é igual a 20 metros. A altura do nosso prédio é 20 metros, correto? Agora, na letra B, ele fala a velocidade com que a pedra atinge o solo. Como que a gente vai calcular isso? A gente tem a velocidade inicial, a gente quer a velocidade final, a gente tem a nossa aceleração e a gente tem o nosso tempo. Então, a gente vai lá e usa o nosso voat. Porque aqui a gente vai ficar só com uma variável que é a que a gente quer, que é a velocidade final. Se a gente fosse usar o Torricelli, a gente tem um espaço, só que a gente tem aceleração, a gente não... Daria para usar o Torricelli também. Só que aí é valores ao quadrado e isso não ia ser muito legal. Isso não ia ser muito legal de se trabalhar, porque a gente teria um v ao quadrado, outro v ao quadrado aqui, menos mais a aceleração. Porém, vocês poderiam usar. Olha só, eu nem tinha pensado nisso, hein? Pode ser usado o Torricelli sim aqui, certo? Mas aqui é uma forma bem mais fácil de se trabalhar, porque a gente vai ter um valor bem direto. Aqui vai ser zero, porque a nossa velocidade inicial é igual a zero, ele está sendo largado. Aqui o nosso tempo vai ser 2 segundos e a nossa aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a nossa velocidade é 10 vezes 2 segundos, que é igual à velocidade de 20 metros por segundo. Essa é a velocidade que o nosso corpo atinge o solo, correto? Agora o próximo exercício está lá no nosso PDF da aula. Muito obrigado e até a próxima. Lavem as mãos, fiquem em casa e show corona!